Meus sentimentos podem interferir na leitura de oráculo? Essa foi a questão de uma aluna de tarô minha, se os sentimentos dela podiam interferir nas leituras dela. E eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre isso, então bora lá comigo. Eu sou Rogério Temporim, você está no Instituto Sabedoria Cósmica, aqui a gente fala de várias coisas, de oráculos, de astrologia, de esoterismo e muitas outras cositas, mas se você gosta desse conteúdo, você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Essa é uma questão relativamente comum e não é só se os sentimentos afetam uma leitura, se a oraculista pode afetar a leitura de alguma forma, seja a leitura que ela está fazendo para o consulente ou seja uma leitura para ela mesma. A gente poderia expandir essa questão e pensar assim, se o consulente também pode influenciar a leitura com os sentimentos dele, tá? O termo aqui é sentimentos, tá? Isso que a gente vai usar, é disso que a gente está falando. Então eu estou excluindo aqui a gente falar o tema mediunidade, as vibrações. Não, a gente está falando de sentimento. Então eu estou me sentindo feliz, triste, agitado, tal. Isso daí pode interferir? A resposta que eu tenho assim de pronto é sim. Em todos esses cenários, ou seja, o sentimento da oraculista pode interferir na leitura, o sentimento do consulente também pode. Seja essa leitura, aí se a leitura for para a própria oraculista também pode. Mas a questão que eu acho que a gente tem que entender é como pode, como que o sentimento vai interferir. Sempre lembrando, gente, que eu estou dando a minha opinião, é como eu vejo, eu tenho que falar como eu vejo. Então quer dizer, não vai sair daqui falando, nossa, mas ele está falando que é isso, né? Ele quer ter uma visão, né, assim, definitiva disso e eu penso de outra forma. Não tem problema, você pode pensar inclusive que não afeta. Eu vou te explicar como que eu acho isso. Eu acho que o sentimento do oraculista, ele afeta a leitura em dois níveis. E o primeiro, que é o principal, é afetar a visão dele para a leitura. Ou seja, não afeta nas cartas diretamente quais cartas vão sair ou não, num primeiro momento. Então vamos lá, eu estou num dia mais pessimista. Tá? Tô irritado, a oraculista tá de TPM, são coisas da vida. Você vai olhar para uma leitura com aquelas cartas, né? E se você olhar num outro dia que você tá um dia maravilhoso, você receber uma notícia ótima, pode ser sim que o seu sentimento faça com que você veja uma carta de uma forma um pouco diferente. Vou dar um exemplo. A gente tem a carta do urso. A carta do urso no baralho cigano, ela tem algumas maneiras de ser vista. A gente pode ver como proteção, né? Uma mãe muito protetiva, mas a gente pode ver o urso como um animal perigoso também, um animal pesado, um animal que ele é muito violento. Esses dois significados, eles têm que ser articulados na mesa pela intuição. Então eu tenho que olhar ali e a intuição tem que me dirigir. Só que se você, oraculista, está de TPM, por exemplo, pode ser sim que você tenha uma tendência maior a olhar para o urso e ver uma coisa ruim do que ver uma coisa boa. E aí o seu sentimento, o seu estado emocional vai afetar a leitura, tá? Até que ponto? Depende do quanto você conseguir controlar os seus sentimentos. Então assim, quem nunca foi conversar com uma pessoa que está de mau humor e ela falou uma coisa que te estranhou? Nossa, ela não é assim, ela não fala assim. Isso pode acontecer na leitura de oráculo. Então assim, você entendeu, né? Então isso pode afetar sim a leitura. Agora vamos falar do consulente. O consulente pode afetar a leitura com os sentimentos dele da seguinte forma: ele pode te influenciar a falar uma coisa que você não falaria. Por quê? Porque uma cara feia, uma pessoa chorando ou uma pessoa muito feliz, ela pode sim influenciar a sua devolutiva. Um caso recente de uma aluna que me falou que veio uma senhora para ela e veio fazer uma tiragem. E aí chegou para ela e falou, queria saber de tudo tal, e falou que era casada e tudo mais, e tava falando de saúde, assuntos assim, e ela pegou e falou assim, posso falar da sua vida amorosa? A oraculista falou, posso falar um pouquinho? Tudo bem? Ela falou, não, tudo bem, né? E aí ela ia começar a falar quando ela viu que tinha uma carta desafiadora, então ela me procurou justamente por isso, porque ela estava com essa dúvida, como que eu resolvo essa situação? Ela viu que tinha uma carta meio esquisita e que falava de alguma coisa, alguma crise no casamento, mas quando ela ia começar a falar, antes dela começar, o consulente colocou a mão na mão dela e falou, olha, menina, deixa eu te falar só uma coisa, meu casamento tá maravilhoso, tá? A gente tem uma vida excelente, assim, só te avisando, tá? Só pra você ler, pra você ter uma ideia. E aí isso daí travou ela. E ela não conseguiu falar o que ela ia falar.
Por quê? Porque a consulente com certeza estava com medo de entrar nesse aspecto da vida dela e ela já colocou uma trava. E ela disse que era uma senhora bem, assim, com uma postura muito, né, assim, dominante, tá? Uma pessoa, né, assim, que ela me disse que parecia com o urso, da própria urso do baralho cigano. Ou seja, o sentimento da cliente, daquele medo de falar daquilo e também essa postura de domínio, colocou nela uma obrigação dela não falar o que ela viu. E ela falou, tá tudo bem, então tal. Ela não quis entrar nesse mérito de falar que o casamento dela estava ruim. Né? Mais ou menos como ela disse, olha, meu casamento tá bom, eu não quero saber se tá ruim, então você tem que falar isso. Então você percebe que isso pode acontecer, a influência do consulente na hora da leitura. Agora, gente, a gente pode ir muito longe aqui, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas a gente pode pensar também que sim, os sentimentos, tanto do oraculista quanto da consulente, pode influenciar na hora de tirar, porque a consulente está embaralhando, o oraculista está embaralhando, se ele está num dia meio desequilibrado, ele pode ser influenciado a não embaralhar mais uma vez, ele pode não embaralhar direito porque ele está com pressa, ele pode fazer várias coisas que vai interferir na leitura. Não é que a leitura vai ser errada, é que a leitura pode ser influenciada e manejada por essas energias, já que tudo é energia. Tá, para terminar isso, qual a dica então? O que a gente pode fazer? É sempre importante, sempre falo para os alunos, o mínimo possível você tem que ler no momento que você está equilibrado, tá, emocionalmente. Não é bom ler quando você tá chorando, depressivo. Mas eu tô com um problema agora, tô muito mal e eu preciso de uma orientação. Tá bom, respira, toma um chazinho, toma uma aguinha, acende uma vela, por isso que a gente faz tudo isso. Se acalma e aí você tira. E tenta minimamente ser imparcial. Você tenta tudo que você pode, aí vai melhorar isso. Agora, quando é o consulente, você tem que, aí é a habilidade do tempo de cadeira, o tempo de leitura. Então, assim, se você vê um consulente muito desequilibrado emocionalmente, no limite recusa a leitura, tá? Eu já fiz isso, então eu tô vendo que a pessoa tá totalmente desequilibrada, ela quer saber de uma coisa que vai piorar dependendo da resposta, e eu, por ética, posso recusar isso, né? Então, uma mulher que chega desesperada, achando que o marido tá traindo ela já fala que já tentou se matar e um monte de coisa e tal, e ela tem certeza disso, e ele tá mentindo pra ela, e ela quer saber isso. Então essa é uma situação que geralmente eu vou falar, olha, você não tá equilibrado para essa leitura, ou vamos falar de outra coisa, porque se você souber que ele tá traindo, o que vai acontecer, né? Ela pode falar que não vai acontecer nada e ela pode sair e se jogar da ponte, né? Então isso pode afetar na hora da leitura, e eu posso acabar dizendo que ele não tá traindo só por conta da pressão do sentimento dela. E outra, pode ser que os sentimentos dela influenciem as cartas, sim, né? E a carta faça uma leitura do ambiente energético dela e você acaba lendo aquilo uma coisa pela outra, porque você também está pressionado e não consegue ficar num eixo ali para ter discernimento. Então é assim que eu penso essa questão. Espero que te ajude aí a refletir sobre as tiragens de oráculo. Inclusive te convido a fazer os nossos cursos de oráculo que estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Muito obrigado por sua presença, se inscreve aqui no canal e daqui a pouco eu tô de volta.